Olá, hoje a gente vai ver um pedacinho da probabilidade. Probabilidade, vamos ver, voltar ao início. Grandezas proporcionais. Então, a grandeza proporcional é quando a gente acompanha várias previsões de consumo de alguns produtos. Observe essa tabelinha aí. Veja, aqui. Quantidade de hóspede, quantidade diária de pães e quantidade de pães por hóspede. Veja, ele tem a quantidade de hóspedes, 5. Quantidade consumida, 10. 10 dividido por 5, 2 pães por cada cliente. Aqui, quantidade de pães, 10. Quantidade de hóspedes. Quantidade de pães, 20. Quantidade de hóspedes, 10. 20 dividido por 10, 2 por cada cliente. Quantidade de pães, 40. 40 dividido por 20, 2. 2 pãezinhos para cada cliente. Do mesmo jeito, 60 pães para 30, 2. 80 pães para 40, 2. 120 pães por 60 clientes, 2. 160 pães para 80 clientes, 2. Então, o consumo, normalmente, aí foi de 2 para cada cliente. Ó. Perceba que a quantidade de pães que o hóspede é sempre a mesma, independente da quantidade de hóspede. A quantidade de pães está diretamente relacionada ao número de hóspede, de acompanhamento, e depende dele, pois cada hóspede consome 2 pães por dia. Logo, quanto maior a quantidade de hóspedes, maior a quantidade de consumo. Dizemos que essa grandeza está diretamente proporcional. Há uma razão entre elas, porque a quantidade de pão está proporcional à quantidade de hóspedes. Olha aí. A outra grandeza é o aumento ou diminuição das grandezas, que também é chamado de diminuir. A gente coloca isso numa escala, que está relacionada à distância, né? Quando a gente coloca a escala, a gente está colocando as proporções. Se eu colocar uma escalazinha assim, ó, ela indica quantas vezes ela está reduzida no modo real. Se eu colocar aqui, ó, uma escala de 1,144 dividido por 1, isso significa dizer 144 milhões. Se eu colocar por 2, a gente vai dividir isso aí por 2. O desenho representa aí, ó, 288 em média real, representado por 2 centímetros. Olha lá a projeção. Esse é um gráfico do IBGE, dos anos, se eu não me engano, foi 2016. Esse gráfico, ele representa as proporções em centímetros. Aqui, ó, 1 por 144. 144 por quilômetro. Ok? Então, essa escala é relação, essa escalinha aí, ó, é a relação entre a medida de um objeto real e a medida de um desenho que é apresentada. A gente estudou assim, ó, lá atrás, no 6º ano. Essa questãozinha aqui, ó. Agora complete o quadrilho de previsão para a quantidade de todos os papéis higiênicos cometido pelos hóspedes. Veja as proporções de quantidade de rolos de papel higiênico. Aí eu tenho a quantidade de hóspedes, a quantidade de consumo e a quantidade de rolos. Então, vamos lá. Veja, eu tenho quantidade de hóspedes, 2. Quantidade de consumo, 1. 1,5. Quantidade de hóspedes, 2. Quantidade de consumo, 4. 1,5. Veja que é o dobro. 2 vezes 2, 4. Aí, veja, quantidade de hóspedes, a quantidade de consumo, 3. Quantidade de hóspedes, 6. 6 dividido por 3, 1,5. Então, automaticamente, aqui vai dar 1,5. Aqui, 10 é a quantidade de hóspedes. Quanto é a quantidade de consumo dele? Se eu tenho aqui, ó, C2, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, aqui também vai ser 1,5. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 20, 1,5.
30 dividido por 2, 15. 15, 30 dividido por 15, 1 meio. 60 dividido por 2, 30. 30 é igual a 6 dividido por 2, 1 meio. Então, logo a gente vai ter aí, ó. A gente vai ter assim. Quantidade de hóspede. 2, quantidade de papel higiênico, 1. Então, 1 meio por dia. Quantidade de hóspede. 4, quantidade de papel, 2. 1 meio por dia. Quantidade de hóspede, 6. Quantidade de papel, 3. 1 meio por dia. Quantidade de hóspede, 10. Papel, 5. 1 meio por dia. Você observou que é sempre 1 meio, né? 20 dividido por 10, 1 meio. Que é 20 dividido por 10 dá 1. E a gente vai simplificando, né? 10 por 10, 1. 20 por 10, 2. 1 meio. 30 dividido por 15, 2. 15 dividido por 15, 1. 1 meio. 60 dividido por 2, 30. 60 fatorado por 30 dá 2. 30 dividido por 30 dá 1. Então fica 1 meio também. Então, se você observar aí, ó, toda ela tem 1 meio. Vamos fazer essa segunda? Para preparar 2 litros de soro caseiro, são necessários os seguintes ingredientes: 2 litros de água filtrada ou mineral, 2 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de café. Para se preparar 10 litros de soro, precisamos das seguintes quantidades. Veja, aqui eu fiz 2, aqui eu vou fazer 10. Eu vou multiplicar isso por quanto? Por 5, né? Então, logo eu vou ter aqui essa quantidade de vezes 5. Porque aqui não era 2. 5 vezes 2, 10. Então, a quantidade que eu tenho aqui vai ser multiplicado por 5. Vai ficar 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Aqui, 2. Então, vai ficar 2 vezes 5. Também 10. 5 vezes 2, 10. Então, automaticamente, a gente vai precisar de 10 de cada para fazer os 20 litros de soro. Para preparar 20 quilos de argamassa, um pedreiro usa os seguintes ingredientes: 2 quilos de cimento, 4 de cal, 14 quilos de areia. Certo? Aí eu pergunto a você. João precisa apenas de 10 quilos de argamassa. Que quantidade de cada ingrediente ele deve providenciar? Veja, se para fazer 20 quilos, ele precisa de 2 quilos, a metade de 2. 1. A metade de 4. 2. A metade de 14. 7, né? Então, ele vai precisar de 1 quilo de cimento, 2 quilos de cal e 7 quilos de massa, de areia, para fazer essa construção. Certo? Isso é a proporção. Certo? Vamos fazer essa daqui, ó. Joana viu que o preço do lápis era, na papelaria, R$2. Para comprar 2 lápis, Joana precisou de R$4. Quanto ela gastaria se comprasse 8 lápis? Então, se um é 2, né, a gente vai fazer 8 vezes 2, 16. Um pacote de folha de papel sulfite custa R$12. Karina comprou 3 pacotes. Quanto ela gastou? Aqui, ó, continha básica. 12 vezes 3, 36. Basiquinho, basiquinho mesmo. 3 sabonetes são vendidos por R$6. 6 dividido por 3, R$2 cada um. Aí eu te pergunto, 8 sabonetes custa quanto? 8 vezes 2. 8 vezes 2, R$16. E essa é uma proporçãozinha bem baixa. Veja esse anúncio de venda de miniaturas de dinossauros. Veja aí, ó. Olha só. Veja que bonitinho. Promoção, compre um por R$4 e 3 por 10. Aí ele pergunta aí,
Lucas gostaria de comprar 6 dinossauros. Quanto eles teria? Se 6 é de 3 é 10. Se 3 é 10, 6 vai ser 20, né? São 6 unidades, dá R$20. Então, 6 unidades sai R$20, certo? Solução, R$20. Aí eu te digo aí, se eu fizer assim, se eu comprar, Raul comprou 7 dinossauros, quanto ele gastaria se ele comprasse 6? Se um é 4, ele vai comprar 2. Então, é 4 mais 4, R$8. Certo? Então, veja a divisão de proporções. Renato e Maurício são pintores e foram contratados para realizar um serviço, para pagar pelo serviço de R$630. Renato trabalhava equivalente a 3 horas, enquanto Maurício trabalhava 6 horas. Eles devem dividir igualmente a quantidade recebida pelo serviço. Vamos dividir 630 por 3 e 6. É igual a 9, né? Partes equivalentes para ser honesto com os trabalhadores, por Renato e Maurício. Apenas divisão. Então, eu vou dividir 630 por 9, vai estar 70. Renato trabalha 3 horas, então 3 vezes 70, 210. Maurício trabalha 6, 6 vezes 70, 420. O total, um recebe 210 e o outro 420. Agora vamos dividir 65, duas partes proporcionais para 8 e 5. Somando as duas partes proporcionais, é igual a 13. Certo? É igualzinho a 13 aí, ó. Então, 65 mais dividido por 13 vai dar 5. Multiplicando o resultado pelas partes proporcional, vai ficar 5 vezes 8, 40. 5 vezes 5, 25. Proporcionalmente, 40 mais 25, 65. Certo? Então, é assim que a gente faz. Vou deixar isso aqui para vocês aí, ó. Vou colocar assim para vocês visualizarem, bem interessante. Essa é de vocês. Vou deixar para vocês responderem. Ok? Até logo. Até a próxima aula.